nós vamos recapitular algumas vertentes do regime lucro presumido, do cálculo dos impostos do lucro presumido, e nós vamos focar na aula de hoje no adicional do imposto de renda. Eu cheguei a comentar, já cheguei a ensinar para você como que se dá o cálculo dos impostos do lucro presumido, né, com foco nos impostos PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Mas eu não cheguei a falar para você do adicional do imposto de renda, porque eu queria primeiro que você soubesse como é feito o cálculo, para que eu pudesse explicar esse tópico aqui posteriormente, porque é um tópico que confunde muita gente, é um tópico bem confuso. Não é difícil, mas é confuso, então eu deixei ele um pouco para frente para que você não tivesse tanta dificuldade. Então, hoje nós vamos falar do adicional do imposto de renda e vamos falar também da DCTF, que é uma declaração que todas as empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real devem entregar ao fisco de forma mensal. Então, vamos começar? Então, no próximo slide aqui você vê as tabelas, né, dos percentuais do lucro presumido. Você pode conferir aí. À sua esquerda, você vê a atividade e mais à direita você vê o percentual de presunção do lucro presumido, no caso aqui, né? Então, veja aqui, eu já cheguei a falar disso aqui, mas vamos recapitular, né? Por exemplo, ali você tem ali a atividade venda de mercadorias, né? Venda de mercadorias, o que que é? É nada menos do que o comércio, é aquela empresa que compra e revende um produto. Então, veja ali que o percentual de presunção é de 8% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição social. E aqui você tem todas as atividades, né? Você pode conferir todas as atividades com seus percentuais. Você vê ali que algumas atividades, né, não é 8, já é 1,6, tem atividades que é 32 e assim por diante. Então, aqui eu recomendo a você até copiar essa tabela, porque ela é muito interessante e muito enriquecedora para você que está começando na área, e você que já está atuando na área, ela também é muito interessante para consulta, né? Porque muitas vezes nós não sabemos esses percentuais todos de cor, e é muito interessante ter um material para consulta. Então, se você quiser pausar o vídeo, copiar essa tabela, é muito interessante, né? Então, você vê ali, né, na primeira coluna, ali depois da atividade, você vê o percentual do lucro presumido para o imposto de renda e, mais à sua direita, você vê o percentual do lucro presumido para a contribuição social, né? Nós não estamos falando de alíquota ainda, não estamos falando de cálculo. Nós estamos só falando do percentual do lucro presumido, certo? Continuando aqui a tabela, né? Outras atividades aqui, você já pode ver aí, serviço de transporte de cargas, transporte de passageiros e várias outras atividades ali que envolvem prestação de serviços, né? Então, você pode ver ali os percentuais. Algumas atividades você está notando ali que tem o percentual de 16% no meio. O que que acontece? As empresas que faturam, né, como você pode ver ali, receita anual de até 120 mil, né? Então, as empresas que faturam até 120 mil reais no ano, elas têm a opção de reduzir o percentual do lucro presumido de 32% para 16%. Só que isso é muito perigoso, né, quando a empresa está perto de atingir esse valor ou mesmo ultrapassá-lo. Por que que acontece? Se a sua empresa fatura até 120 mil reais no ano, você pode, ao invés de utilizar o percentual de 32% do lucro presumido, né, para cálculo do imposto de renda, você pode utilizar o percentual de 16%, né? Ou seja, você vai cortar os seus impostos, né, de imposto de renda pela metade, né? Aí você pensa, nossa, que maravilha, né? Claro que eu vou utilizar o percentual de 16%. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque se a sua empresa ultrapassar os 120 mil reais no ano, então, por exemplo, chegou janeiro, né? E você falou assim, não, a minha empresa não fatura mais de 120 mil, eu vou utilizar o percentual de 16%. Ótimo, né? Maravilha. E aí você vai utilizando esse percentual de 16%, aí chega lá no final do ano, você percebe que você ultrapassou os 120 mil reais, você percebe que você faturou 130 mil no ano, por exemplo. E aí o que que vai acontecer? Você vai ter que recolher o imposto de renda todo novamente, utilizando o percentual de 32%, e toda a diferença apurada desde o começo do ano, você vai ter que recolher, inclusive com multas e juros, né? Então, você tem essa opção, né, as empresas que faturam até 120 mil reais. Algumas atividades que você está vendo ali na tabela, né? Aqui o primeiro slide, aqui o segundo. Você pode ver que algumas atividades você tem
a opção de reduzir o seu percentual do lucro presumido, né, do imposto de renda, estamos falando do imposto de renda, viu? De 32 para 16. Mas tome cuidado, porque se você ultrapassar os R$ 120.000 no ano, você deverá recolher tudo retroativo, utilizando o percentual de 32%, inclusive com multas e juros, né? Porque seus impostos já vão ter vencido, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com esse percentual de 16%. Você tem que ter certeza absoluta que você não vai ultrapassar os 120 mil, para que você não tenha prejuízo depois, ok? Então, fica aí essa tabela, se você quiser copiar é muito interessante. Você também pode encontrar essa tabela na internet, né? Claro que você pode encontrar, você pode colocá-la no Google, né? Tabela de presunção, percentuais de presunção do lucro presumido, com certeza você vai encontrar essa tabela, eu acho muito interessante que você a tenha. Principalmente agora, porque nós vamos recapitular o cálculo de impostos no lucro presumido. Né? Então, eu já mostrei para você como se dá o cálculo. Né? O PIS e COFINS é muito simples. Você simplesmente pega o faturamento e multiplica pelas alíquotas. Né? As alíquotas do PIS, né? Em geral, né? São de 0,65% e COFINS 3%. Né? Existem algumas exceções, claro. Por exemplo, as corretoras, né? As corretoras de seguro, no caso delas, o COFINS não é 3%, é 4%, né? Mas via de regra geral, né, para 80% das empresas ou mais, né, optantes pelo lucro presumido, o que vai se ter é o percentual de 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para você, só para você lembrar como funciona o cálculo, né? Então, eu coloquei ali alguns faturamentos. E como se dá o cálculo do PIS e COFINS? Basta pegar o faturamento e multiplicar pelas alíquotas, né? Então, ali, 80 mil vezes 0,65%, 80 mil vezes 3%, 110 mil vezes 0,65%, 110 mil vezes 3%, e assim por diante, você encontra os valores de PIS e COFINS a pagar. Lembrando que o PIS e a COFINS, né, são impostos mensais, né? Todo mês você vai ter que apurar esses impostos, né? Eles são pagos de forma mensal. Isso eu estou falando do lucro presumido, ok? Não se esqueça disso. E aí, nós temos também o imposto de renda e a contribuição social, né? Só que com uma pequena diferença. O imposto de renda e a contribuição não são impostos mensais, eles são trimestrais. Isso quando a gente fala de lucro presumido, ok? Então, não se esqueça disso. O imposto de renda e contribuição social são impostos trimestrais, ao passo que PIS e COFINS são impostos mensais. Claro que existem exceções, mas isso aqui que eu estou passando para você é o que abrange a grande maioria das empresas optantes pelo lucro presumido, né? Então, aqui eu utilizei ali os mesmos exemplos para que você lembre como se dá o cálculo, né? Que também não tem muito segredo. O que vai acontecer, né? Você vai pegar o faturamento total do trimestre, né? Não é mais o faturamento do mês, porque, como eu disse, são impostos trimestrais. Então, você soma ali o faturamento dos 3 meses, você encontra o valor total do faturamento no trimestre, e aí o que você vai fazer? Você pega o valor total, multiplica pela alíquota de presunção do lucro presumido, que está naquelas duas tabelas que eu mostrei para você, né? Você pode pegar no Google, você pode copiar aqui no slide. E depois que você faz essa multiplicação do resultado, você vai multiplicar pelas alíquotas do imposto de renda, que é 15%, e contribuição social, que é 9%. Né? E aí você vai encontrar os valores dos impostos. Né? Também não tem muito segredo aí. Ok? Vamos continuar aqui. E aí aqui eu coloquei mais um exemplo para fixar bastante. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo já de uma empresa prestadora de serviço, né? Por exemplo, uma representação comercial. Né? Então, ou seja, a alíquota de presunção do lucro, né? Não vai ser mais 8%, vai ser 32%, como, né, mostra aquelas tabelas que eu mostrei para você. Então, ali você pega o valor total do faturamento do trimestre, né? No caso dessa empresa hipotética aqui, R$ 130 mil, multiplica por 32%, que é a alíquota de presunção do lucro presumido, né, para imposto de renda, e depois desse resultado você multiplica por 15%, que é a alíquota fixa do imposto de renda, você obtém ali 6.240, né, que é o valor do imposto de renda a pagar. E o mesmo você faz com a contribuição social, você pega o valor total do faturamento trimestral, multiplica pela alíquota de presunção, né, do lucro presumido para a contribuição social e depois multiplica pela alíquota da contribuição social, que é fixa, em 9%, você obtém ali o resultado. Vale colocar uma observação aqui,
que as alíquotas de presunção, né, para o imposto de renda e contribuição social, elas são diferentes, não se esqueça disso. Não são iguais. Muitas vezes coincide delas serem iguais, como você está vendo aqui, que é o caso das empresas prestadoras de serviço. Coincide de ambas serem 32%, mas elas não são iguais. Tome cuidado com isso, hein? Não quer dizer que, por exemplo, uma empresa comercial, a alíquota de presunção do imposto de renda é 8% e a alíquota de presunção da contribuição é 12%. Então, tome muito cuidado com isso, né? Pegue aquela tabela e consulte-a antes de fazer um cálculo, porque senão você pode fazer um cálculo incorreto, né? E um cálculo incorreto de impostos pode prejudicar bastante tanto o profissional como o contador e também a empresa, né? Então, tenha muito critério na hora de fazer esses cálculos, confira, e eu vou até dar uma dica para você aqui conferir seus cálculos daqui a pouquinhos. Então, agora vamos iniciar aqui, né? Vamos falar do adicional do imposto de renda. E eu vou ler o slide para você, né? Então, o adicional do imposto de renda ocorre quando a parcela do lucro presumido ou real ultrapassa o limite de R$ 20.000 por mês do período de apuração. Como estamos tratando de empresas do lucro presumido com apuração trimestral de imposto de renda e contribuição social, isso significa que o limite da parcela do lucro presumido é de R$ 60.000 por trimestre. A alíquota do adicional do imposto de renda é de 10% sobre o valor ultrapassado, né? Agora aqui você provavelmente não conseguiu entender direito ainda, mas vamos a alguns exemplos que você vai entender, né? Então veja aqui. Então suponhamos, né, uma empresa hipotética aqui, uma empresa de atividade comercial, né, faturou num determinado trimestre o valor de R$ 800.000. O que eu fiz? Antes, quando eu estava mostrando para você o cálculo do imposto de renda, em todos os outros exemplos, né, não só nessa aula aqui, como em outras aulas, naqueles exemplos não deu adicional de imposto de renda a pagar. Eu coloquei exemplos em que isso não acontecia, né? Agora eu já vou colocar exemplos onde isso acontece, que é esse, no caso desse aqui. Então veja aqui, uma empresa faturou R$ 800.000 num determinado trimestre. Então veja o cálculo do imposto de renda, né? 800.000 vezes 8%, que é a alíquota de presunção, ok? Que deu R$ 64.000. E aí, R$ 64.000 vezes a alíquota do imposto de renda, 15%, R$ 9.600. Até aqui tudo ok, certo? Já é o que você já está acostumado a fazer. Só que como eu falei para você, né, que o adicional do imposto de renda, ele incide quando a parcela do lucro presumido, que no caso é ali aqueles 64.000 ali, quando ele ultrapassa os R$ 60.000 no trimestre, ou os R$ 20.000 no mês, né? Por exemplo, porque às vezes nem sempre a empresa funciona nos 3 meses, né? Dentro de um trimestre. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma empresa que abriu em novembro, né? Novembro de 2013, por exemplo, né? Então ela funcionou ali só 2 meses, né? Ela paga os impostos de forma trimestral, mas ela só funcionou 2 meses, porque ela começou suas atividades em novembro. Então, nesse caso, aí já não iria na regra dos 60.000, eu iria na regra dos 20, né? Porque é 20.000 por mês. Como se trata de um trimestre, automaticamente R$ 60.000 por trimestre. Então, veja aqui. Como eu falei para você, quando a parcela do lucro presumido ultrapassa os R$ 60.000, né? Quer dizer, o lucro presumido da empresa foi superior a R$ 60.000 no trimestre, que foi esse caso aqui. Como você pode ver, o lucro presumido dela foi 64.000. Então, ultrapassou R$ 4.000. Então, veja aqui, o adicional do imposto de renda é 10% sobre o estouro, sobre o valor ultrapassado. Então, veja, você pega R$ 4.000, que é o valor do estouro, multiplica por 10%, que é a alíquota do adicional do imposto de renda, e você obtém ali R$ 400. Então, o imposto de renda final a pagar vai ser os R$ 9.600 mais os R$ 400 de adicional, que é igual a R$ 10.000. Deu para entender? É um pouco confuso, mas à medida que você vai fazendo alguns cálculos, você vai conseguindo pegar melhor, né? Então, toda vez que a parcela do lucro presumido da empresa, né, que é quando você pega ali o faturamento total do trimestre e multiplica pela alíquota de presunção, toda vez que o resultado ali for superior a R$ 60.000 por trimestre, né, ou R$ 20.000 por mês, você vai ter que multiplicar o valor do estouro, né, o valor que foi ultrapassado, por 10% para encontrar o adicional do imposto de renda. E aí você vai somar um com o outro e vai obter o imposto de renda final a pagar. Então veja aqui um outro exemplo, né, para ficar mais claro ainda. Né? Uma empresa de representação comercial faturou em determinado trimestre o valor de R$ 500.000. Né? Então,
Representação comercial, prestação de serviço, né? Então, nós não vamos mais utilizar aquela alíquota de 8% como percentual de presunção. Nós vamos utilizar a alíquota de 32%, né? Então, veja aqui, R$ 500.000 vezes 32%, que é a alíquota de presunção, resultado R$ 160.000. Então, o que aconteceu aqui? Como eu falei para você, o limite, né, é R$ 60.000. Se o lucro presumido, né, a parcela do lucro presumido aqui dessa empresa, deu 160 mil, significa que ela ultrapassou em R$ 100.000, ok? Então, veja aqui, 160 mil vezes 15%, né, que é a alíquota do imposto de renda, que é igual a R$ 24.000. Aquele ali, 24 mil é o imposto de renda. E aí, depois, nós calculamos o adicional, né? O adicional, nós pegamos o valor ultrapassado, né, que foi de R$ 100.000, multiplicamos pela alíquota de 10%, que é a alíquota fixa do adicional do imposto de renda. Esse 10% não vai variar, vai ser sempre 10%, assim como a alíquota do imposto de renda vai ser sempre 15%, né? A alíquota do adicional vai ser sempre 10%. Então, R$ 100.000 vezes 10% é igual a R$ 10.000, né? Então, o imposto de renda final a pagar vai ser os 24 mil mais os 10 mil, que vai dar, então, R$ 34.000 a pagar. Então, deu para entender essa parte? Que basta você multiplicar o faturamento total do trimestre pela alíquota de presunção, né, do lucro presumido, obedecendo aquela tabela. Você vai ver qual é a atividade da empresa, vai obedecer aquela tabela, e aí você vai obter o lucro presumido da empresa, certo? Você obtendo esse lucro, você multiplica pela alíquota de 15%, ok. E aí você vai olhar se o lucro presumido ultrapassou os R$ 60.000 do trimestre, né? Se tiver ultrapassado, você pega o valor do estouro, né, o valor que ultrapassou, multiplica por 10%, você obtém o adicional do imposto de renda. E aí é só somar um com o outro e você obtém o valor final do imposto de renda a pagar. Agora veja aqui, mais um exemplo aqui, né? Vamos gravar bem essa questão do adicional do imposto de renda, porque o adicional do imposto de renda ele é traiçoeiro e ele pega muitos profissionais da área do departamento fiscal. Inclusive, ele já me pegou várias vezes, né? Eu já me confundi várias vezes. Qualquer profissional que está na área sabe do que eu estou falando, né? Ele não é difícil, você está vendo aqui, não é difícil, mas ele é traiçoeiro, porque às vezes você pode esquecer dele, né? Você esquece da existência do adicional do imposto de renda e acaba calculando o imposto de forma incorreta. E isso é muito grave, né? Para quem atua na área, é muito grave. É um erro, assim, que não deve, pelo menos eu não aconselho ninguém a cometer. Mas é claro, né? Todo mundo é ser humano e estamos todos sujeitos a cometer erros. Mas, né, eu estou mostrando aqui para você como deve ser feito. E eu vou dar uma dica muito boa para você daqui a pouquinho sobre como não errar esse cálculo, ok? Então, mais um exemplo aqui. Empresa transportadora de passageiros, né, faturou num determinado trimestre o valor de R$ 600.000, né? Então, como se dá o cálculo? R$ 600.000 vezes a alíquota de presunção, né? Então, transportadora de passageiros, lá naquela tabela que eu mostrei no começo da aula, o percentual de presunção do imposto de renda lá é 16%, né? Então, 600 mil vezes 16%, que é a alíquota de presunção para essa atividade. E aí nós temos ali o resultado, R$ 96.000. Né? Desses 96 mil, multiplico por 15%, que é a alíquota fixa do imposto de renda, obtenho ali R$ 14.400. E o adicional, né? Eu pego o valor do estouro, né? Como eu falei, o limite é 60 mil, então estourou ali 36 mil. Então, 36 mil vezes 10%, que é a alíquota do adicional do imposto de renda, que é igual a R$ 3.600. O imposto de renda final a pagar, então, vai ser 14.400 mais 3.600, que é igual a R$ 18.000, né? Então, é muito simples, mas é uma coisa traiçoeira, você tem que tomar cuidado, você tem que ter critério na hora de calcular o imposto de renda a pagar, principalmente quando se tratar de uma empresa que tem um faturamento um pouco mais elevado, né? Quando não for uma empresa muito pequena, você vai ter que ficar bem alerta com relação ao adicional do imposto de renda. Então, veja aqui, né? Mais uma vez aqui. O adicional do imposto de renda, ele só é devido quando a parcela do lucro presumido ultrapassar R$ 20.000 por mês no período de apuração. Né? Como eu falei naquele exemplo, né? Se o período de apuração, né, o trimestre, né, não chegou a 3 meses completos, você deverá obedecer à regra dos R$ 20.000 por mês, que é aquele caso que eu falei para você, né, que pode ser que uma empresa inicie suas atividades no mês de novembro, por exemplo, novembro de 2013. Né? Então, o período de apuração é trimestral, o período de apuração seria outubro, novembro e dezembro, ok? Só que ela abriu em novembro, então ela teve só 2 meses. Dentro daquele trimestre, ela só funcionou 2 meses, então eu não posso utilizar o limite de 60 mil, eu teria que usar o limite de 40 mil,
porque é R$ 20.000 por mês, ok? Espero que isso tenha ficado claro, né? Não cometa esse erro. Então, veja aqui, né? Falando exatamente do que eu acabei de falar. A empresa industrial Y iniciou suas atividades no dia 1/11/2013. Obteve os seguintes faturamentos, né? Então, novembro de 2013, 250 mil, dezembro de 2013, 280 mil. Então, o total do trimestre foi R$ 530.000. Então, o cálculo do imposto de renda, né? 530 mil vezes 8%, né? Que é a alíquota de presunção para as indústrias, né? R$ 42.400. Aí a pessoa pensa assim, deu 42 mil, não tem adicional de imposto de renda, não preciso me preocupar. Não, não é bem assim, porque como eu falei, a empresa iniciou suas atividades no dia 1º de novembro. Então ela só funcionou dentro daquele trimestre 2 meses. Então eu não posso utilizar aquela regra dos 60 mil. A regra aqui vai ser 40 mil, porque é 20 mil por mês, ok? Então veja, 42.400 vezes 15%, que é a alíquota do imposto de renda, 6.360. Mas tem o adicional ali, porque o estouro foi 2.400, porque como funcionou só 2 meses, então ela só poderia, né, ter um lucro presumido de até 40 mil. Mas ela teve de 42.400, então 2.400 foi o estouro, vezes 10%, R$ 240, né? E o imposto de renda final a pagar, 6.360 mais 240 é igual a R$ 6.600. Isso aqui é muito traiçoeiro mesmo. É fácil, mas é traiçoeiro. Porque os profissionais da área muitas vezes esquecem do adicional do imposto de renda, né? Esquecem dele. Principalmente nesse caso de empresas que estão iniciando suas atividades e esquecem desse detalhe aqui. Então, tenha muito cuidado na hora de calcular o imposto de renda de empresas que têm um faturamento mais substancial, porque as chances de ter adicional de imposto de renda vão ser muito grandes. Então, tenha muito critério, muito cuidado na hora de fazer esse cálculo. É fácil, mas não se esqueça que você tem que verificar se terá adicional de imposto de renda ou não. Então, agora que eu vou dar uma dica para você não errar esse cálculo, né? Uma boa dica para conferir se seu cálculo do imposto de renda e adicional estão corretos é baixar o programa DIPJ. Né? O DIPJ é o quê? A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. E inserir os valores de faturamento de sua empresa na ficha 14A do programa. Então, esse programa, DIPJ, é um programa referente a uma declaração que todas as empresas, né, do lucro presumido, do lucro real, estão obrigadas. Na verdade, a DIPJ é uma declaração que está caminhando para a extinção, né? Talvez até aí, quando você assistir esse vídeo, pode ser que ela nem exista mais, né? Talvez em 2015 nós nem tenhamos mais a DIPJ, né? Ela caminha para a extinção aí, mas ela é um programa bastante útil para você conferir os seus cálculos de imposto de renda. Então, eu coloquei aqui para você um link, né? Onde você vai baixar a DIPJ, né? Coloquei o link completo ali para você. Se você não quiser copiar esse link, basta você ir no Google, digitar DIPJ e clicar no primeiro resultado que aparecer, né? Você vai cair no mesmo local ali. Então, eu já peço para você que faça isso agora. Vá nesse link, baixe o programa, né, DIPJ, porque eu vou mostrar para você como você vai fazer o cálculo lá dentro do programa, né? E aí, nós vamos utilizar esses dados aqui. Eu coloquei um CNPJ para você. Anote esse CNPJ agora, anote ele, você vai precisar dele. Esse CNPJ, ele não pertence a nenhuma empresa. É um CNPJ válido apenas para testes, né? Apenas para que você possa fazer um teste aí no seu programa e possa ter mais segurança na hora de fazer os seus cálculos de imposto de renda. Ok, então vamos lá ao programa da DIPJ. Então, esse aqui é o programa da IPJ, programa que você deve ter baixado aí no site da Receita Federal. Você pode conferir aqui a tela inicial dele, né? E eu vou mostrar para você como se digita parte dessa declaração. Eu não vou mostrar a declaração inteira, ok? Coloque aqui, então, o CNPJ que eu passei para você, lá no slide, aquele CNPJ que eu coloquei lá. O primeiro passo é clicar em novo, né, naquele botãozinho ali, o primeiro botão, digitar o CNPJ da empresa, né? O ano ali tanto faz, 2013 ou 2014, tanto faz, é só para a gente fazer um teste mesmo, ok? Então, digite o CNPJ, o período aqui você pode colocar, né, 1 de janeiro de 2013 a 31/12, né? Dá um tab, e aqui você vem aqui na forma de tributação do lucro, né? Como estamos tratando de empresa de lucro presumido, você vai marcar, né, aqui lucro presumido, ok? Não tem segredo nenhum. Então, vem aqui, marque a opção lucro presumido. E aí, depois você tem aqui 2 campos, forma de escrituração
e qualificação da pessoa jurídica. Então, forma de escrituração, você coloca contábil, até porque livro caixa praticamente não existe mais. Então, você marca aqui contábil, vem aqui no campo qualificação da pessoa jurídica, coloca a pessoa jurídica em geral, marca aqui a opção, e aqui te faz uma pergunta, pessoa jurídica sujeita à alíquota da contribuição social de 15%? Você coloca não. Como eu falei para vocês, existem exceções, né? Nem sempre as alíquotas vão ser de 9% da contribuição ou de 15% do imposto de renda, mas aqui você marca não, ok? Aliás, o imposto de renda é sempre 15%, a contribuição que varia um pouco, pode ser 9%, pode ser 15%, mas não vai ser o caso da nossa empresa aqui, né? E aqui você dá o clique em OK, clique em sim, e aí você vê a tela inicial da DIPJI, não tem segredo nenhum, foram os dados que você já colocou. Você clica, então, né, na segunda aba aqui, dados cadastrais, ok? E aqui é o campo de cadastro, não tem segredo nenhum. Você pode tanto preencher quanto não preencher. Porque o que eu vou mostrar para você aqui não é o preenchimento da DIPJ. Minha intenção aqui não é ensinar você a fazer a DIPJ agora. Por que eu estou falando isso? Porque a DIPJ é uma declaração complexa e ela envolve profissionais da área fiscal, contábil e pessoal. Então, não é apenas um profissional da área fiscal que vai fazer a DIPJ. A DIPJ ela envolve ou um profissional completo ou 3 profissionais, né, da área fiscal, contábil e pessoal. E aqui, na outra aba, você vê aqui os dados do representante, da pessoa jurídica, né, quem que assina pela empresa, perante a Receita Federal, né, aquele sócio responsável, e mais embaixo os dados do responsável pelo preenchimento, que seria o contador, né, o contabilista. Também não tem segredo nenhum, é apenas uma área para cadastro, né, para inserção de dados. Como eu falei para você, eu não vou ensinar você a preencher a DIPJ agora, né, porque ela é muito complexa para mim ensinar você aqui agora. E aí eu clico aqui embaixo, na aba Imposto de Renda, e você pode ver aqui, né, que já me abre aqui o primeiro trimestre para me colocar o faturamento. E aí você vai escolher o percentual, né, de acordo com a atividade da sua empresa. Você vai no percentual, por exemplo, uma atividade de comércio, percentual de 8%. O que você vai fazer? Você vai colocar o faturamento aqui. Simplesmente isso que você vai fazer. Ok? Você vai escolher o seu percentual de 8, de 16, de 32, seja ele qual for, né, dependendo da atividade da empresa. E você vai colocar aqui o faturamento total do trimestre, como você está vendo ali, primeiro trimestre. Qual foi o faturamento? Né? 800 mil reais, por exemplo. Um dos exemplos que eu passei. Aí o que você faz? Você vai lá embaixo e aí lá ele te dá imposto de renda a pagar. Tá vendo ali? 10 mil reais. Ele te deu o imposto de renda a pagar de 9.600 e o adicional ali de 400 reais, que deu um total de 10 mil reais, que foi um dos exemplos que eu passei para você. Muito simples, ok? Então, sempre faça isso, sempre. Sempre que você for calcular o imposto de renda, coloque os dados aqui nesse programa da DIPJ, porque aqui não tem erro. Você vai poder conferir o seu cálculo, né, se está correto ou não. Se você colocar os dados corretamente aqui no programa, não vai ter erro, você vai fazer o cálculo corretamente, ok? Então, é muito simples. Basta colocar o faturamento ali no percentual de acordo com a sua atividade. Não tem segredo nenhum. É uma dica muito boa para cálculo do imposto. Então, de volta aqui aos slides do nosso curso, né? Vamos continuar falando aqui do lucro presumido, agora com foco em uma declaração mensal, né? Uma declaração que você vai entregar todo mês. A DIPJ é uma declaração que você entrega uma vez por ano, né? Ela é uma declaração anual que caminha para a extinção, justamente por causa do SPED de contribuições e por causa do SPED de imposto de renda e contribuição social que está chegando aí. Então, veja aqui, né? Vamos falar da DCTF. As empresas optantes pelo lucro presumido, pelo lucro real, são obrigadas a entregar mensalmente a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. É através dela que a empresa declara os valores pagos e a pagar de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, Imposto de Renda retido na fonte, etc. E alguns outros impostos que eu não falei ainda. Né? O prazo de entrega da DCTF é até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao período de apuração. Guarde essa informação, porque ela é muito importante para você que atua na área, para você que vai atuar na área. Essa informação é muito importante. Né? Qual que é o vencimento da DCTF? 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, por exemplo, se você vai fazer a DCTF referente ao mês de janeiro, né? Então, o vencimento quando vai ser? Vai ser no 15º dia útil de março, né? Porque é do segundo mês subsequente. Então, no 15º dia útil de março, até esse dia, você pode entregar a DCTF. E aí você pensa, mas o que acontece se eu entregar fora do prazo? Se eu entregar em atraso, o que vai acontecer? Você vai pagar multa. Muito simples. Você vai pagar multa. Né? E ninguém quer pagar multa. Né? Então, como você pode evitar isso?
entregando dentro do prazo, né? Então, a DCTF você pode entregar, né, logo no mês subsequente ou então até o 15º dia útil do segundo mês subsequente, né? Esse é o limite, o prazo máximo que você tem para fazer a entrega da DCTF. Eu sempre recomendo a você entregar antes, né? Sempre recomendo entregar antes, porque você pode ter problemas com o programa, né? Com a internet, o site da Receita pode ficar instável, enfim, você pode ter uma série de problemas que pode te prejudicar, então sempre recomendo a fazer antes. Eu particularmente sempre entrego a DCTF logo no mês subsequente. Não, acabei a apuração de impostos, eu já faço a DCTF e já entrego, né? Eu não fico esperando esse prazo aí, não. Recomendo você, né, que atua na área ou que vai atuar na área, fazer o mesmo. Então, não se esqueça disso, né? O prazo de entrega da DCTF é até o 15º dia útil do segundo mês subsequente, né? E a multa pela entrega em atraso é de R$ 500 por mês, né? Por mês que você atrasar, a multa é de R$ 500. A multa é reduzida a R$ 250 quando você paga ela dentro do prazo estabelecido lá depois da entrega. Mas ninguém quer pagar a multa, né? Então, sugiro a você a entregar a DCTF o mais rápido possível, não ficar enrolando aí, esperando esse prazo vencer, ok? Então, vamos continuar aqui. E agora, o que eu posso falar aqui para você, né? Todo profissional da área fiscal certamente terá contato com a DCTF, né? Então, você que vai atuar na área, você que já atua, é claro que você sabe que a DCTF faz parte da sua vida, né? Todo profissional da área vai fazer a DCTF. Então, vamos, né, novamente baixar o programa aí, mais um programa. Eu quero que você baixe o programa da DCTF do site da Receita Federal. Eu coloquei o link completo para você ali, né? Se você não quiser copiar esse link imenso, você simplesmente vai no Google, digita DCTF e clica no primeiro resultado lá que você vai cair nesse link. Então, vamos lá, baixa o link aí do programa da DCTF e abra o programa para que eu mostre para você como é feito o preenchimento, né? E aí, nós vamos tomar por base aqui uma empresa hipotética, né, chamada Santos e Santos Limitada, e vamos utilizar aí a referência do mês de janeiro de 2014 com esse CNPJ aí, né? Então, anote esses dados aí para que você possa fazer a DCTF. Então, coloque esse CNPJ, anote o valor do faturamento ali de R$ 180 mil, referente a janeiro de 2014. E aí, né, janeiro de 2014, né, quais impostos você vai ter? Você vai ter PIS e COFINS, né? Você vai ter ali R$ 1.170 de PIS, R$ 5.400 de COFINS. Por que você não vai ter imposto de renda e contribuição social? Porque, como eu falei, imposto de renda e contribuição social são impostos pagos de forma trimestral, né? Então, o mês de janeiro de 2014 não vai ter imposto de renda e contribuição social. O trimestre está só começando, ok? Então, o imposto de renda e contribuição social vai ser pago só em abril, né? Que vai ser referente a janeiro, fevereiro e março. Então, ele vai ser pago só em abril, né? Então, só quando você for fazer a DCTF de março que você vai declarar o imposto de renda e a contribuição social a pagar, né? Como nós estamos falando aqui de janeiro de 2014, nós vamos declarar apenas PIS e COFINS, né? Então, anote esses dados aí do slide, o CNPJ, o faturamento e o valor dos impostos. E baixe o programa da DCTF. Então, esse aqui é o programa da DCTF, né? Que você baixou lá no site da Receita Federal, né? Como eu falei, nós vamos declarar os valores aqui referente PIS e COFINS de uma empresa hipotética, né? Então, o que eu vou fazer? Né, o primeiro passo é clicar no botão novo, que é aquele primeiro botão que você encontra lá no canto superior esquerdo, para iniciar a sua declaração, né? Lembrando que nós estamos falando aqui do mês de janeiro de 2014, né? Nós vamos declarar os impostos PIS e COFINS da empresa, porque o imposto de renda e contribuição social são impostos trimestrais, ok? Então, coloque aqui o CNPJ que eu passei para você lá no slide, que eu pedi para você anotar. Você vai inserir aqui o CNPJ, vai colocar o mês de referência, né? Como eu falei, janeiro, mês de janeiro, e o ano de 2014. Clico em OK para iniciar a minha declaração. Vendo? Não tem segredo nenhum, esse campo aqui, situação especial, você só vai utilizar em caso de baixa, fusão ou cisão, não é o caso nosso aqui. Então, você vai clicar em OK para iniciar a sua declaração. Então, aqui você tem a tela principal, você pode notar aqui o campo forma de tributação do lucro, aqui à sua direita, mas no meio da tela. Então, aqui está marcado real estimativa, mas nós estamos tratando de empresas do lucro presumido, lembra? Então, o que eu quero que você faça? Você vai vir aqui no campo, forma de tributação do lucro e mudar para presumido, ok? Estamos falando de presumido. Aquele campo de baixo ali, eu vou falar daqui a pouco para você.
E aí eu clico aqui nos dados cadastrais do estabelecimento matriz, como você pode ver aqui, segunda aba. E por que estabelecimento matriz, né? A DCTF, assim como qualquer outra declaração da Receita Federal, qualquer outra declaração do âmbito federal, ela é entregue tudo na matriz, né? Todo faturamento e impostos são concentrados na empresa matriz. Por exemplo, se você tem uma empresa em 3 filiais, né? Você tem a matriz e 3 filiais. Todo faturamento e impostos vão ser concentrados na matriz. Só a matriz que vai entregar declarações. Não existe DCTF de filiais, não existe de filiais. É tudo concentrado na empresa matriz, né? Então você teve, por exemplo, faturamento de 10 mil na matriz, mais 10 mil na filial, mais 10 mil na outra filial. Você vai somar todo aquele faturamento e vai declarar tudo na matriz. Assim como os impostos também, você vai declarar tudo na matriz. Então, veja aqui, não tem segredo nenhum, é um dado para preenchimento de cadastro, né? Você vai colocar aqui o nome da empresa, né? Não tem segredo nenhum, e embaixo aqui você vai inserir os dados do endereço da sua empresa. Também é uma coisa muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Como eu falei, sempre você vai centralizar todas as informações na empresa matriz. É como se a matriz fosse a empresa toda, né? Tudo está ali dentro da matriz, o faturamento, os impostos, colocar os dados da matriz aqui também. Então, aqui você insere os dados, correio eletrônico. Pronto, acabou. E aí você passa ali para a próxima aba, dados do responsável, né? Dados do responsável pela pessoa jurídica, que é aquele sócio, né, que está responsável pela empresa, perante a Receita Federal, aquele sócio que assina pela empresa, o titular que assina pela empresa, né? Aquele que é responsável pela empresa na Receita Federal, que consta no contrato social da empresa. Aí você vai inserir os dados dele aqui, né? Fulano de tal, CPF, vai colocar os dados do telefone. Também não tem segredo nenhum aqui nesse campo, é um campo simplesmente para cadastro, né? Eu vou colocar aqui para você aqui. Então você insere aqui os dados. Eu não vou deixar responsável pela empresa não, para não confundir. Por exemplo, Carlos Albuquerque, né? Vamos supor que o responsável por essa empresa, né? Se chama Carlos. Então, CPF, você vai inserir o CPF da pessoa. Eu vou colocar um CPF qualquer aqui, né? Você pode utilizar ele aí também. Esse CPF não pertence a nenhuma pessoa, ok? Não se preocupe com isso. Você não vai estar utilizando o CPF de ninguém aí, não. Esse CPF ele é válido apenas para testes. Você pode utilizar ele aí sem preocupação. E aqui o e-mail. E aqui mais embaixo os dados do responsável pelo preenchimento. No caso aqui é o contador, né? Pela empresa. Então você vai inserir os dados do contador aqui. Você vai colocar o nome dele, o CPF, né? Então vou fazer aqui um cadastro aqui. Você também vai ter que inserir ali o CRC. Então, por exemplo, Nilson Miranda. Coloco um CPF aqui, vou colocar um outro CPF válido aqui. Não pertence a nenhuma pessoa esse CPF, não se preocupe. Você pode utilizar aí também. E o CRC, você vai colocar o número do CRC desse contador, né? O CRC é nada menos que um registro, né, de todo profissional de contabilidade, né? Todo profissional de contabilidade tem que ter esse CRC, esse número, né? Você vai inserir os dados aqui, né? Então, todo contador, pessoa física ou jurídica, tem que ter o CRC. Você vai colocar o CRC do contador. Então, aqui você preenche. Eu vou colocar aqui um CRC hipotético. Claro que esse CRC não é válido, né? Não existe. E assim como esses CPFs que eu coloquei para você ali. Também não são CPFs de pessoas reais, são CPFs apenas válidos para testes. Então você pode preencher aí na sua DCTF sem se preocupar. Então o CSC aqui, qualquer, você pode, a UF, né, o estado que ele pertence, e coloca aqui os dados de telefone, também não tem segredo nenhum, né, você preenche aqui. Então, muito simples aqui, ok? Então, você vai clicar agora naquela aba lá embaixo, ali, ó, débitos e créditos. Tá vendo? Esquerda inferior. Você clica aqui na aba débitos e créditos, onde você vai literalmente agora iniciar o preenchimento da declaração. E aqui aparece todos os impostos, né, que você pode declarar. E aí, como eu falei para você, nós vamos declarar o PIS e COFINS, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do PIS, PIS/PASEP. Como você pode ver ali, no meio da tela ali, à sua esquerda. Então, você pode ver ali que tem vários impostos. Eu vou clicar ali em cima dos impostos e vou simplesmente incluir os dados referentes a esses impostos que eu vou declarar. Então, por exemplo, vou clicar aqui em cima de PIS/PASEP. Né, você pode ver ali que existem vários outros impostos, alguns, aliás, a maioria que eu nem comentei com você ainda, né? Mas posso comentar com você em outras aulas.
Então, clica aqui em cima de PIS PASEP. Vou clicar aqui à minha direita na opção incluir, ok? E vou procurar o código do meu PIS aqui. Lembra que eu falei que o PIS, o código dele é 8109? Então, eu vou colocar aqui 8109. A primeira opção que eu tenho aqui, né? Existem outros tipos de PIS aqui, ó, 8109, né? Por exemplo, cigarro, né? E aí, só que eu vou colocar aqui o exemplo mais comum, que é o primeiro aqui. Você sempre vai escolher o primeiro, a menos que você enquadre em alguma dessas exceções. Então, 8109, que é o código do meu PIS, vou marcar aqui, vou clicar em OK. E aqui à minha esquerda, eu coloco aqui, valor do débito, tá vendo aqui? Valor do débito. Eu clico aqui em valor do débito, ok? E vou colocar o valor do meu PIS a pagar, que eu calculei lá, de acordo com o meu faturamento. Então, coloco aqui R$ 170. Depois, feito isso, eu vou clicar aqui em pagamento com DARF. Eu vou informar o DARF, né, que foi gerado para esse PIS. Então, eu clico novamente aqui em incluir, à minha direita. Ok? Vou colocar aqui o período de apuração. Qual que é o período de apuração? Eu não falei que era janeiro de 2014? Então, o que eu vou colocar? Vou colocar o último dia de janeiro de 2014. Então, o quê? 31/1 de 2014, que é o meu período de apuração. Ok? Eu digitei errado. Pronto. 31/1 de 2014. É o meu período de apuração. O CNPJ já está aqui. O meu código da receita já está aqui. A data de vencimento, né, do PIS era o dia 25 do mês subsequente. Então, 25/2 de 2014. E vou colocar aqui o valor do meu PIS a pagar. A data de vencimento, você sempre pode colocar dia 25 do mês subsequente para PIS e COFINS. E sempre o último dia do mês, né, para Imposto de Renda e Contribuição Social. Mesmo que sejam dias úteis, mesmo que no seu DARF tenha saído um outro dia, né, como data de vencimento, você não precisa se preocupar com isso, vai dar certo, ok? Não precisa se preocupar. Então, PIS e COFINS, você sempre vai colocar dia 25 como data de vencimento, Imposto de Renda e Contribuição, sempre o último dia do mês. Então, aqui eu coloco o valor, clico em OK, pronto, declarei o meu PIS a pagar, né? Declarei o DARF aqui do meu PIS. Agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou lá partir para o próximo imposto, que é o COFINS. Né? Eu já declarei o PIS, né? Já falei para você aqui da data do vencimento, vou fazer a mesma coisa com o COFINS. Clique em incluir, vou procurar o código do meu COFINS aqui. Como eu falei para você, o código do COFINS é 2172, né? COFINS, faturamento, pessoa jurídica em geral. Marco aqui a primeira opção. Então, a menos que você esteja em alguma das exceções ali, você marca as outras. Mas eu vou marcar aqui a opção mais comum. Ok. Vou lá à minha esquerda, novamente, em valor do débito. Vou colocar o valor do meu COFINS a pagar no mês de janeiro de 2014, né? Como nós fizemos o cálculo lá, R$ 5.400. Vou novamente em DARF. Clico aqui. Clico em incluir, novamente, à minha direita. Coloco aqui o período de apuração novamente, né? Então, o quê? 31/1 de 2014, né? Que eu estou falando do mês de janeiro. Data de vencimento, 25/2 de 2014. Valor, né, do principal, o valor do meu COFINS a pagar, R$ 5.400. Clique em OK. Né? Clique em OK aqui, como eu falei para você. Não se preocupe tanto com a data do vencimento. Você pode sempre colocar dia 25 para PIS e para COFINS. Então, acabou. A minha declaração acabou, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar naquele Vzinho lá em cima, de verificar pendências. Porque o programa vai fazer uma validação das minhas informações e vai falar se tem algum erro na minha declaração, ok? Então, depois que você acabou o preenchimento, você vai clicar lá em validar, né, as apurações, naquele Vzinho lá em cima, no canto superior esquerdo da tela. E aí, o programa vai falar para você se tem algum erro, se você tem que consertar alguma coisa na sua declaração ou não. Então, você vai até notar aqui que vai dar um erro quando eu clicar lá. Foi um erro que eu deixei de propósito, um campo que eu queria falar para você depois. Então, vamos lá. Então, eu cliquei aqui e deu um erro, ok? Veja ali, um erro em dados iniciais. Então, eu cliquei aqui, deu um erro. Você pode ver em dados iniciais, né? Tá faltando uma opção lá, faltando marcar uma opção lá nos dados iniciais da minha declaração. Como você pode ver, ele deu um erro e um aviso. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que consertar esse erro, ok? Então, você lê o erro ali, você vê onde que é. No caso aqui do meu, é lá no campo dados iniciais. O erro, ele impede você de gravar a declaração e o aviso não.
Então, vem aqui em dados iniciais, está faltando esse campo aqui, ó, critério de reconhecimento das variações monetárias, dos direitos de crédito e das obrigações do contribuição social. Vai declarar só em março. E aí você acabou a declaração, você já verificou as pendências. Você, então, o que você vai fazer? Vai clicar em fechar, naquele terceiro botão de declaração, né? Depois você vai vir aqui em declaração, gravar a declaração para entrega à Receita Federal. Você clica aqui. E aí você vai procurar ela aqui na sua lista de declarações. Seleciona ela, clica em OK. Né? Então você já gravou a sua declaração, você vai vir aqui na opção transmitir via internet e vai fazer a transmissão dela. Claro que eu não vou transmitir aqui, né, porque isso aqui é só um teste, mas eu mostrei para você como que funciona esse processo. Ok? Então vamos voltar lá para os nossos slides. Então voltando aqui aos nossos slides, eu mostrei para você o preenchimento da DCTF e agora eu vou mostrar para você o preenchimento dela rapidinho, declarando os valores de imposto de renda e contribuição social. É a mesma coisa do PIS e do COFINS. Então, tomamos aqui por base aqui essa empresa hipotética com esse CNPJ, você vai utilizar esses valores aí de faturamento. Janeiro, 180 mil, fevereiro, 350, março, 280, no total de trimestre aí de 810 mil reais de faturamento. Então, veja aqui, né? Antes de mais nada, nós temos que calcular os impostos, né? Para poder declarar na DCTF. Então, veja aqui, né? Janeiro de 2014, 180 mil, fevereiro 350, março 280. Então, nós vamos fazer agora a DCTF do mês de março de 2014. Então, qual cuidado que você vai tomar? O que você vai declarar de PIS e COFINS? COFINS de março, ok? Então, 280 mil reais, que é o faturamento de março, vezes 0,65% e vezes 3% para encontrar aí os valores de PIS e COFINS. Então, não tem segredo nenhum. E depois, nós vamos calcular o imposto de contribuição. Então, qual foi o total do trimestre? 810 mil. Então, eu pego 810 mil vezes 8%, que é a alíquota de presunção, né? Que é igual a 64.800. 64.800 vezes 15%, que é a alíquota do imposto de renda 9.720. Né? E ali eu tenho um estouro ali de 4.800. Multiplico por 10% para... Tenho ali 480 reais. E o meu imposto de renda final a pagar, 9.720 mais 480, que é igual a 10.200. Então, o meu imposto de renda final a pagar é 10.200. E ali o cálculo da contribuição social também. Também não tem segredo nenhum. 810 mil vezes 9%, que é a alíquota de presunção. 97.200. 200 vezes 9% é igual a 8.748. Não se preocupe, né, com o adicional de contribuição social, ok? Porque isso não existe. Simples assim. Não existe adicional de contribuição social. Adicional é só de imposto de renda. Então, você já calculou o PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição. Né? Lembrando, mais uma vez ali, PIS, o código dele é 8109, ele é um imposto mensal. O COFINS, o código dele é 2172, ele é um imposto mensal. O imposto de renda, o código dele é 2089, é um imposto federal. E a contribuição social, né, o código 2372, também é um imposto trimestral. Então, nós vamos fazer agora a DCTF do mês de março de 2014. Então, vamos novamente lá a DCTF. Então, de volta ao programa da DCTF, nós vamos fazer uma DCTF referente ao mês de março, contemplando aqueles valores que eu acabei de mostrar para você.
Então, nós vamos começar uma nova declaração. Clique em novo, né? Coloque o CNPJ da empresa que eu passei para você. Coloque o mês de março, ano de 2014. Clique em OK, né? Mudo aqui a forma de tributação do lucro para lucro presumido. Ok? Esse campo de baixo, você não precisa se preocupar com ele, né? Você vai preencher ele somente no mês de janeiro. E aí, você passa ali para os dados cadastrais da empresa e os dados do responsável, né, pela empresa na Receita Federal. Né? Também não tem segredo nenhum, vou mostrar aqui para você, apesar que não é muito necessário. Você simplesmente vai preencher os dados da empresa aqui. Nome, endereço, né, telefone e e-mail. Também não tem segredo nenhum aqui. Pronto, coloquei aqui os dados. Agora parte do próximo campo, dados do responsável pela empresa, né, o responsável pela empresa, aquele que assina, né, pela empresa, o nome, o CPF dele. Você pode utilizar aí os mesmos CPF. E aí aqui os dados do contabilista, né, o contador responsável pela empresa. Nome, CPF, número do CRC, a UF, né, o estado, o telefone e o e-mail. Ok. Então eu clico novamente lá em débitos e créditos. E aí agora tem aqui os impostos todos novamente, né, para preencher. E eu vou preencher um por um. Eu venho aqui em PIS, vou incluir o PIS, né? Então procuro o código, né? 81. Coloco aqui a primeira opção. Clique em OK. Vou lá em valor do débito. Vendo aqui, valor do débito. Coloco o valor do meu PIS a pagar. R$ 1.820. Meu DARF. Então, clico em incluir, coloco o período de apuração, aqui vai ser 31/3/2014, não vai ser mais janeiro, né? Nós estamos falando de março agora. Data do vencimento, 25/4/2014, porque se é referente a março, venceu dia 25 de abril, ok? 1.820, clica em OK. Que também acho que não tem segredo nenhum. Agora eu vou partir do COFINS, vou declarar o meu COFINS a pagar. Clique em incluir, procura aqui o código 2172, clique em OK. Depois vou lá em valor do débito, coloco o valor da minha COFINS a pagar, né? A gente tem mais de falar do masculino, mas na verdade é feminino. Minha COFINS, venho aqui em pagamento com DARF, clique em incluir, coloca aqui, período de apuração, né? 31/3/2014, que estamos falando do mês de março, né? Data de vencimento, 25/4/2014, valor 8.400, clique em OK. Pronto. Agora eu vou partir para o imposto de renda, né? Porque aqui esse mês vai ter imposto de renda e contribuição social a pagar, porque são trimestrais e mês de março é o último mês do trimestre. Então, imposto de renda, vou clicar em incluir, também é a mesma coisa. Não tem segredo nenhum, é a mesma coisa do PIS e do COFINS, os mesmos procedimentos. Não tem diferença nenhuma. O que acontece é que o imposto de renda e contribuição social vai declarar nos meses de março, né, nos meses de junho, nos meses de setembro e dezembro, né, referente a essas DCTFs. Então, vem aqui no código 2089, clico aqui na primeira opção, a menos que você esteja elencado em alguma das exceções ali, você pode colocar, mas eu vou colocar aqui a opção mais comum. Clique em OK, assim como vou lá em valor do débito, ali no meu canto esquerdo, superior, você pode ver ali, valor do débito, a mesma coisa do PIS e do COFINS, você vai fazer. E aí você vai colocar o valor total aqui a pagar. Não vai colocar separado o valor do imposto de renda e do adicional, não. Você vai colocar tudo junto, o valor total a pagar. Clica aqui em incluir, coloca o período de apuração, 31/3/2014. A data do vencimento aqui já vai ser 30/4. Eu falei para você, imposto de renda e contribuição social, a data do vencimento é no último dia do mês subsequente ao período de apuração. A passo que o PIS e COFINS é no dia 25. Você pode colocar no último dia ali, independente se é dia útil ou não. Falou aqui
e você vai clicar em OK. E vai partir para o próximo imposto, que é a contribuição social. Aqui, clique em incluir. Vou procurar o código da contribuição, aqui 2372. Clique em OK. Depois clico aqui em valor do débito, coloco o valor da minha contribuição social, 8.748. Depois clico em pagamento com DARF. Clico em incluir, coloco o código, o período de apuração, a data do vencimento 30/4/2014, o valor, clique em OK. Pronto, agora feito isso, a minha declaração está pronta. Eu já declarei PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Mas eu não vou declarar aqueles outros impostos ali, são impostos mais incomuns. Eu vou falar um pouco sobre eles em uma outra oportunidade. E aqui minha declaração está pronta. Eu cliquei aqui em verificar a pendência, só tem aquele aviso que eu falei para você que sempre vai dar mesmo, você não precisa se preocupar. A minha declaração, vou gravar ela para entrega, Receita Federal novamente, né? Vou fazer aqui o mesmo procedimento. Gravo ela aqui, pronto, acabou. E vou transmitir ela. Vou lá na opção transmitir via internet. E é isso. Ok, de volta aos slides aqui. Então, recapitulando, né, o que a gente falou essa aula, né, sobre o lucro presumido e DCTF. Então, no lucro presumido, via de regra geral, o PINS, né, que é o código 8109, e a COFINS, que é o código 2172, são tributos mensais, ao passo que o imposto de renda, que é o código 2089, e a contribuição social, que é o código 2372, são tributos trimestrais. O adicional do imposto de renda é devido quando a parcela do lucro presumido ultrapassar o limite de R$ 20.000 vezes o número de meses, sendo que a alíquota do adicional é de 10% sobre o valor ultrapassado. A DCTF é uma declaração que deve ser entregue mensalmente ao fisco com os valores devidos de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, dentre outros, sendo que o imposto de renda e a contribuição social somente são declarados no mês final do trimestre, ou seja, referente aos meses de março, junho, setembro e dezembro. Né? Então, quando você for fazer as DCTFs desses meses, né? Quando você for fazer a DCTF do mês de março, de setembro e de dezembro, você vai declarar o imposto de renda e a contribuição social a pagar. Nos outros meses, você vai colocar apenas PIS e COFINS. Né? E se você tem aí casos de outros impostos, você também vai declarar. Então, aqui nós vamos agora partir para a nossa interatividade para finalizar. Então, coloquei aqui apenas duas perguntas. Então, a primeira pergunta. Considerando uma empresa industrial que faturou em determinado trimestre o valor de 900, é o valor do imposto de renda a pagar. Né? Então, o que eu recomendo que você faça? Né? Se você quiser, dê pause na aula, né? Para você fazer o cálculo. Pegue uma calculadora aí, ou faça mesmo no computador mesmo. Faça o cálculo aí. Então, uma empresa industrial. Né? Então, o primeiro passo que você precisa para fazer o cálculo é saber a atividade. Né? Então, uma empresa industrial faturou R$ 900 mil no trimestre. Né? Então, qual será o valor do imposto de renda a pagar? Né? Então, alternativa A, 10.800. Alternativa B, R$ 12.000. Alternativa C, R$ 72.000. Alternativa D, R$ 66.000. Ou alternativa E, ok, vamos conferir então a resposta. Resposta correta, R$ 12.000. Veja por quê. Né? 900 mil vezes 8%, que é o percentual de é igual a R$ 72.000. Vezes 15%, que é a alíquota do imposto de renda, é igual a 10.800. Mas ela tem o adicional do imposto de renda, né? Porque deu 72 mil, isso significa que ela tem adicional, né? Porque ultrapassou os 60 mil. Então, o estouro foi de R$ 12.000. Então, 12 mil vezes 10% é igual a 1.200. Então, o imposto de renda final, né, a pagar, vai ser 10.800 mais 1.200, que obterá ali um resultado final de R$ 12.000. Espero que você tenha acertado. Então, a próxima questão. Sobre a DCTF para empresas do lucro presumido, assinale a alternativa. Né? Então, estou pedindo a alternativa incorreta aqui. Então, alternativa A, deve ser entregue mensalmente. Alternativa B, nela, declara-se os valores de PIS e COFINS todos os meses. Alternativa C, os valores de imposto de renda e contribuição social não são declarados todos os meses. Alternativa D, o vencimento dela é no 15º dia útil do segundo mês subsequente ao período de apuração. E alternativa E, o imposto de renda e contribuição social devem ser declarados todos os meses, desde que haja também PIS e COFINS a pagar. Então, pense um pouco. Ok, então vamos conferir a resposta. A resposta correta é a alternativa E,
o imposto de renda e contribuição social devem ser declarados todos os meses, desde que haja PIS e COFINS a pagar. Aliás, essa é a resposta incorreta, né? Que eu pedi aqui para você. A alternativa incorreta, essa aqui está incorreta, né? O imposto de renda e contribuição social, como eu falei, eles não são declarados todos os meses. Você vai declarar o imposto de renda e a contribuição quando você estiver fazendo a DCTF dos meses de março, de junho, de setembro e de dezembro. São impostos trimestrais. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Vamos mais uma pergunta aqui. Eu falei que eram duas, mas tem mais uma aqui. Vamos à nossa última questão. Né? Quanto deve pagar a título de PIS e COFINS uma empresa de real optante pelo lucro presumido que faturou em determinado mês o valor de R$ 100 mil, respectivamente? Né? Muito fácil, né? Então, alternativa A, R$ 650 e R$ 3 mil. Alternativa B, R$ 208 e R$ 960. Alternativa C, R$ 2.880 e R$ 4.800. Alternativa D, R$ 3 mil e 650. E alternativa E, R$ 960 e R$ 208. Não é muito fácil essa. Então, pense um pouco. Ok, então vamos conferir a resposta, hein? Você tem que ter acertado essa, não vou puxar sua orelha. Então, resposta correta é a alternativa A, R$ 650 e R$ 3 mil. Porque o PIS e COFINS basta pegar o faturamento e multiplicar pelas alíquotas, né? De 0,65 e 3. Então, R$ 100 mil vezes 0,65, R$ 650. E COFINS, R$ 100 mil vezes 3% é igual a R$ 3 mil. Quem quer uma empresa de representação comercial apenas como uma tentativa de confundir você, mas espero que você não tenha caído nessa. Então, esse foi a nossa aula número 8 do curso de Departamento Fiscal. Espero você na aula 9 e até a próxima. Contábil. E hoje eu vim falar aqui com vocês que possuem empresas que já não tem mais atividade, já não tem mais movimento, certo tempo sem movimento, que apesar da empresa não possuir movimento, ela precisa cumprir alguns tipos de obrigações para com o governo. E é disso que a gente vai discutir logo adiante. Fique comigo. Primeiro, por que a empresa fica inativa? Os motivos. Uma primeira situação é porque o empreendedor ficou descontente com o exercício daquela atividade, aquela atividade não apresentou a lucratividade que ele precisava para poder manter o negócio e acaba por não mais continuar com aquela empresa, ele acaba encostando a empresa ali no cantinho. Agora, um erro comum dos empreendedores é quando a empresa ela deixa de ter a sua utilidade, aquela empresa, não movimenta mais aquela empresa, ele acaba encostando ela no cantinho, ela fica ali paradinha, né? E às vezes um momento em que eu tiver a condição de resolver os problemas, aí ele fala, eu vou mexer com a empresa. Nesse momento, a empresa ela tem uma série de pendências, porque a empresa encostada ali no cantinho, ela continua, a empresa inativa, na verdade, ela continua tendo que cumprir diversas obrigações. Se ela tem inscrição estadual e essa sua inscrição estadual está ativa e a empresa com a atividade da empresa, com o movimento da empresa, e sim que o Estado considera aquela inscrição não baixada, essa empresa ela precisa cumprir a obrigação de entregar a GIA mensalmente para o Estado. Em outros casos ainda, ela pede fiscal, que também tem penalidade para quem não apresenta. Agora, se a empresa ela não tem inscrição estadual,
mas ela abriu lá na Receita Federal o seu CNPJ. Ela precisa também apresentar para a Receita Federal a declaração de inatividade. É um documento que vai falar para a Receita Federal que a tua empresa não tem mais movimento e naquele ano, no caso, no ano seguinte ali, ela não apresentou nenhum tipo de movimentação fiscal ou econômica. Mas agora, por último, a Receita Federal instituiu uma nova obrigação para as empresas inativas. Então, além dessas que eu já falei, de apresentar em alguns casos, apresentar o SPED fiscal, em outros casos, apresentar a declaração de inatividade para todas as empresas que possuem CNPJ, também para as empresas que possuem CNPJ é obrigatória a apresentação da DCTF. Se você não CTF, existe uma multa para as empresas inativas, essa multa é de R$200. E isso é uma novidade, porque começou agora, no ano de 2016, sendo que a primeira entrega vai ser agora no dia 21/7/2016. Então, se você não efetuar, certamente você vai ali acumular mais uma pendência, ou poderá acumular mais uma pendência na sua inscrição ali, no seu CNPJ, e quando você retomar essa empresa, ou pretender baixar, ou fazer qualquer outro procedimento, essas pendências vão aparecer. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu vou deixar essa dica que agora, no dia 21 de julho de 2016, é o último prazo para entrega sem multa da DCTF para as empresas inativas. Se organize ali, acesse o site da Receita Federal e fique regular. Pouquinho sobre a DCTF. A DCTF, para dar o nome exato para vocês, deixa eu olhar aqui, é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. E ela tem uma aplicação bem específica, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar de DCTF, né? Especialmente você que é cliente da Sevilha, talvez conheça pouco. Por que você conhece pouco? Porque esse é um trabalho que a gente faz aqui, o contador é que prepara, não é feito aí por você, né? Mas eu quero conversar com ele, aliás, com você, sobre a DCTF, porque isso acaba impactando muito, primeiro, na nossa relação e depois na forma como o governo enxerga a tua empresa. É interessante você conhecer esse conjunto.
nós entregamos todo mês para o governo, informando os dados da sua empresa. Então vai lá faturamento, vai lá valor de impostos a pagar, vai lá débitos e créditos de impostos que você tem. Bem, as informações relativas aos impostos que você efetivamente pagou. Então, por exemplo, você tem um PIS para pagar na sua empresa. A gente vai lá na DSTF, coloca como é que foi apurado esse PIS, qual é o valor do PIS que você tem, a data do vencimento e quando é que você pagou aquele PIS. A gente tem que botar lá a data em que você pagou. É por isso que fica pedindo para você o comprovante dos pagamentos. Não é porque a gente quer te chatear e quer ficar controlando se você está pagando ou não está pagando os impostos. É porque a gente precisa botar essa informação lá na DCTF, porque se não colocar a informação, o governo vai te cobrar aquele PIS como não pago. Então, a gente tem uma inter-relação, a gente precisa de informações suas aí. Lá também na DCTF vão dados relativos a impostos retidos de terceiros. Enfim, vai uma quantidade grande de informações, é uma coisa bem trabalhosa para a gente fazer. E que depende, para que a gente consiga preenchê-la adequadamente e para que você não tenha problemas com o governo, depende de que você também colabore com o nosso pessoal que procura você aí pedindo informações. Eu falei agora há pouco de que ela com o governo. Quero te dizer que tipos de problema pode trazer. Por exemplo, se nós deixarmos de informar algum imposto que a tua empresa tem que pagar, você reteve imposto de alguém, a gente não põe na DCTF, você pode até ser multado. Se nós informarmos algum imposto que a tua empresa tem que pagar e que deixamos de prestar de pagamento, o governo vai considerar como não pago e vai te cobrar aquele imposto. Aí você tem dificuldades com certidões negativas e com outras coisas mais. Então é muito importante o cuidado no preenchimento dessa declaração, é muito importante ter bastante informação com você para o preenchimento dela. Bom, antes de terminar, quero dizer o seguinte, mas e aquela situação em que eu de fato não paguei um nenhum, a gente preenche a DCTF e marca lá que o imposto não foi pago no seu vencimento. É claro que num dado momento ele vai te cobrar, inclusive com base nos dados da DCTF, que ele vai cobrar os contribuintes que devem impostos para eles. Mas não entregar a DCTF enseja a sua empresa a penalidades, inclusive multas, que são pesadas. A nossa recomendação é, mesmo sem pagar o imposto, vamos entregar a DCTF e informar que ele não foi pago. É isso aí, é para isso que serve a DCTF, então. É um canal de relação entre a tua empresa e o governo. Nós é que cuidamos desse canal de relação para informar sobre os impostos que você tem que pagar, pagou ou não pagou para o governo federal a cada mês. Tá bem?